começar me apresentando. Sou Naquilene Rios, para quem não me conhece. Sou uma mulher trans, negra, militante atuante de direitos humanos, com foco com a população LGBTIQIA+, com ênfase com a população trans travestis. Presido uma instituição chamada Instituto Lar da Dona Cláudia, que leva o nome da minha mãe, que também foi uma mulher preta, nordestina, militante assim como eu. Hoje estou a primeira mulher trans eleita ao Conselho Municipal da Saúde e da Assistência Social de Santo André, com mandato até 2024. O meu nome é Jean, eu sou artista ilustradora, sou uma pessoa trans não binária, moro em São Bernardo do Campo. Eu acho que a arte, ela vem da periferia, assim. É difícil eu pensar na arte vindo de um lugar de conforto, de um lugar de, tipo, elite. Oi, meu nome é Carla Jarra, eu tenho 33 anos, atualmente moro na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Eu sou mãe de 3 crianças, mãe atípica, minha filha mais velha é deficiente intelectual. E eu nasci e cresci na periferia de São Bernardo, nasci no bairro do DR. E minha formação como artista e como educadora foi toda através de projetos sociais, né? Dentro e fora da periferia também. Olá, eu sou a Rihanna Polo, sou artista independente aqui de São Bernardo do Campo, sou atriz, cantora, dançarina, também trabalho como cabeleireira e maquiadora aqui em São Bernardo do Campo, também sirvo como modelo de propagandas, de marketing. Estou começando novos projetos agora. Primeiro, eu acredito que você tem que se reconhecer, né, enquanto essa pessoa militante, enquanto essa pessoa que de fato busca esses direitos, né? Porque também não adianta eu querer ser uma buscadora de direito, uma pessoa militante e não conseguir nem me reconhecer. Falar que eu quero direito, mas eu não me reconheço dentro desse direito. Então não adianta. Então eu tenho que primeiro me reconhecer dentro desse direito, dessa militância, e aí sim. O que eu tenho a dizer para essa juventude que chega, tenha muita força de vontade, primeiramente, se reconheça nesse lugar, que venha, primeiramente, com um trabalho honesto, porque a gente tem cansado até de escutar muita falácia, de pessoas que vêm nos prometer e não cumprem. Essa juventude que chega, será muito importante para elas se colocar no lugar de uma pessoa que vai representar. Quando a gente fala de representar, a gente não pode ser vendido. A gente não pode se vender. Eu acho que o trabalho dentro da periferia, ele é difícil de monetizar porque ele é um trabalho que a implementação dele, geralmente, assim, é na força da revolta, né? Às vezes é na força do ódio, assim. De que as pessoas elas fazem coletivos que vão atuar dentro da periferia e no começo desse trabalho as pessoas trabalham de graça. E aí esse trabalho passa a existir, as pessoas conseguem documentar e arrecadar, e monetizar esse trabalho, né? E conseguir investir, levar equipamento de circo, por exemplo, que é a minha área, para esses lugares através de políticas públicas, através de editais, através até de uma parceria que a galera vai na cara de pau, conversa com o supermercado local, pede um apoio para fazer um camarim, para conseguir fazer uma apresentação na quadra do bairro ou na pracinha. E aí essa realidade assim de você ter que iniciar um trabalho sem receber, ela é muito pesada. Hoje eu sou mãe e eu não consigo participar de iniciativas dentro da periferia que não me remunerem, porque eu tenho o custo do meu trabalho, né? Eu tenho o transporte, tenho a minha alimentação do dia, tenho que muitas vezes pagar alguém para ficar com os meus filhos, então é extremamente complicado que esse trabalho se inicie de graça, né? E aí quando você vai prestar trabalho para a elite, quando você vai prestar trabalho para a classe média ou para a classe alta, eles esperam de você uma arte muito limpinha, né? Uma arte que muitas vezes não expressa essa sua trajetória, a minha trajetória de favelada, por exemplo. Então eles querem que você esteja bem vestido, com figurino,
dourado, super exuberante e que se comporte de uma maneira assim podada, né? Então, esses dois cenários, é um cenário tipo, quando você vai prestar trabalho para quem tem grana para te pagar, muitas vezes você tem dificuldade de dialogar com a realidade daquelas pessoas. Muitas vezes você chega lá, muitas vezes eu vou chegar, vou fazer um evento, chego lá com um tênis velho, com uma roupa diferente, e isso aí já gera um olhar torto das pessoas. Porque eu acho que ainda é muito pouco, assim. A rua, ela mostra para nós a quantidade de cultura que a gente tem aqui no ABC, assim. Mas eu acho que ainda precisa de muito suporte. De um modo geral, a arte ela tá vibrando ali na periferia, mas para inserir, para fazer essa educação, para orientar jovens a fazer arte, eu acho que precisa de muito mais incentivo. Eu comecei a ter um entendimento do que era artístico a partir dos 13, 14 anos. O que me influenciou muito foi a rua, a arte de rua. Até então eu era muito jovem para começar a fazer parte de grupos ou de cursos na cidade. E aí quando eu completei 13 anos eu já tinha idade para estar perto do da Juve, fazer algumas oficinas. Aí eu comecei a fazer oficina de grafite, oficina de desenho de moda. E acho que o grafite foi uma das minhas maiores influências para eu começar a pensar o que eu acreditava que era artístico e o que eu queria fazer. Porque ali a gente estava finalmente assim, se reunindo em um ateliê, né? Até então eu estudava desenho, eu fazia desenho, mas era tudo por conta própria, desde criança, assim. E foi ali naquele momento, assim, entre 13 e 14 anos que eu comecei a ter um envolvimento com outros artistas da cena, ter essa oportunidade de ouvir o que essas pessoas faziam, o que essas pessoas criavam e ter orientação também de outros mestres, professores, algo assim. Desde quando eu comecei nesse lugar, eu sempre ouvi muito que, olha, teatro não dá dinheiro, arte não dá dinheiro. Você não quer investir numa coisa que você vai ter recurso? Falei, eu posso investir em algo que eu vou ter mais recurso, mas, poxa, qual é o preço de você se sentir realizada? De você conseguir cumprir seus sonhos, aquilo que mexe com você? E eu falei, eu quero entrar nesse lugar, eu quero experimentar da arte, do teatro, porque é algo que mexe com a minha vida, com a minha história, e é algo que me realiza. Mas eles estavam mentindo? Não. É muito difícil você ser um artista independente no Brasil. Nossa, eu luto até hoje, porque você ser artista é você ser resistência, desde o início da sua carreira até o final. Porque esse país, eu não sei nem se só esse país, mas geralmente as pessoas não valorizam artistas, elas valorizam celebridades, valorizam famosos, por conta de status, porque elas querem estar lá. Elas querem sempre estar querendo sugar um pouco desse holofote. Então, se você não tem reconhecimento, as pessoas não vão querer investir em você. É muito difícil. E é uma realidade muito triste. A gente tem que estar lutando sempre para conseguir seu espaço. Então, assim, é complicado demais. Eu mesma já cheguei a pagar para poder ir para o palco. Ou seja, não basta trabalhar de graça, você paga ainda. Mas eu paguei porque eu queria reconhecimento, eu precisava ser vista. E hoje, infelizmente, é assim, você só vai conseguir que as pessoas conheçam você e o seu trabalho se você ser vista. E a que ponto a gente consegue chegar para ser vista, né? Então, eu vejo muitas pessoas criticando vários artistas por aí. Nossa, olha, só aparece por conta disso, só aparece por conta daquilo. Mas a forma que as pessoas têm de conseguir recursos, porque às vezes só com a sua arte você não é valorizado. Então, às vezes, muitas pessoas têm que apelar para outros tipos de fama para conseguir voz. E se a gente não consegue um patrocínio, um recurso, a gente fica sempre nessa escassez. E é difícil você trabalhar só por amor. A gente precisa também ser remunerado, porque a gente também tem contas. O mercado de trabalho para quem trabalha com circo, com teatro, com arte em geral,
é um mercado de trabalho de panelinha, né? Você tem que estar conhecendo as pessoas, tem que estar no grupo para estar inserido dentro de trabalhos legais. E isso é bem complicado, quando você está numa situação que você não consegue estar interagindo socialmente, você acaba sendo lesado no seu trabalho. Eu acho que tem uma coisa interna, uma construção interna das pessoas terem mais autoafirmação, assim, se valorizarem mais. Eu acho que as pessoas faveladas têm que ser mais metida besta mesmo. Eu fico super orgulhosa comigo quando sou metida besta. Essa semana eu fui participar de um seminário de psiquiatria e troquei ideia com os psiquiatras de um lugar que não é o lugar inferior, né? Não é o lugar do inferior, de um lugar de pessoa que tem uma construção, que tem um trabalho, que tem figurinha para trocar com essas pessoas. Então, quando você vai para uns espaços que as pessoas que são consideradas superiores ou as pessoas que estão produzindo inovação, e você consegue reconhecer neles a produção que acontece de dentro das favelas, é muito empoderador. Então, quando você olha para certas histórias, por exemplo, eu pesquiso muito criação de filhos, educação alternativa, e aí quando você descobre que aquele paninho que envolve a criança, que é comercializado e que é modinha entre a classe média e a classe alta, é um conhecimento da periferia do mundo, né? Que é uma cultura indígena, que vem de uma cultura africana, e que muitas vezes são as pessoas brancas que estão e ricas que estão vendendo e lucrando muito com isso. Você se descobre como produtor de inovação também, como potência em produzir inovação. Eu acho que esse é um ponto que a arte pode atingir mais pessoas, porque as pessoas da periferia têm que estar dentro da academia, têm que estar dentro de espaços que infelizmente ainda elas não acessam e têm que estar lá não como inferior das pessoas, não como inferior das pessoas que estão lá, mas como uma pessoa potente e com uma troca muito rica de saberes entre essas pessoas. E eu acho que o outro ponto é assim, a classe artística que quer produzir coisas, ou as outras classes de trabalho também, que quer produzir coisas para a própria classe, né? No circo, por exemplo, a gente tem muito isso. O artista quer fazer uma obra para impressionar a classe artística circense. Então, muitas vezes ele deixa de atuar na periferia para atingir esse público dele, que é um público que já está abastecido de arte, de referência. Eu já comecei a me reconhecer e não sabia quando eu comecei a fazer esses cursos, né, de teatro, né, e de música, né, e eu falava, caramba, eu sou boa nisso. E aí não consegui, porque era muito difícil, né, né, principalmente quando se reconhecia LGBT, aí que era impossível a gente, né, estar nesses lugares. E hoje, estando à frente e sendo a referência dos LGBTs nessas 7 cidades, porque eu não falo só de São Bernardo, não falo só de Santo André. Então, assim, eu peço para que essas novas militâncias que cheguem resistam, né, e que falem de quem antecedeu, não fale só de hoje, fale dos corpos que se foram, né, calados, né, e dos corpos que também se foram falando, né, porque muitas de nós também morremos na linha de frente, falando, né, e batendo de frente sempre. E eu quero dizer que eu amo a arte, que a arte fez parte da minha vida, faz parte da minha vida sempre. Tive a oportunidade de publicar minha primeira história em quadrinhos nesse livro, que é o Histórias Quentinhas sobre Existir. É a segunda edição de uma série. Foi um prazer assim, enorme poder fazer parte dessa equipe, porque são artistas que eu admiro muito, muitíssimo, há muitos anos. E aqui eu trago uma história muito simples, assim, é uma história sobre lembrança de 2 pessoas que se apaixonam, assim. Eu usei muito a rua
a minha experiência pessoal como uma fonte de inspiração para fazer algo ficcional. E eu estou feliz porque isso alcança várias pessoas, assim. Acho que às vezes eu tenho uma dificuldade assim para fazer entrevistas e falar, porque às vezes eu acho que o fazer é tão importante quanto o falar, né? Eu acho que enquanto eu estou fazendo, faz muito mais sentido quem eu sou e o que eu posso entregar para as pessoas do que quando eu estou falando sobre o que eu faço. Tenho muitos sonhos, tenho sonhos de ser reconhecida, mas com que base que eu vou enfrentar esse mundo se eu não estiver preparada? Porque hoje, pelo que eu vejo, você ter reconhecimento, você paga um preço muito grande por isso. Quanto mais exposta você for, maior as consequências. E se você não tiver um preparo, nem sempre você consegue segurar a onda, porque é um universo muito, ao meu ver, um universo muito pesado, com muita cobrança e pouca liberdade. O importante é a gente conseguir um recurso para poder levar pessoas que não têm visibilidade, que estão esquecidas hoje, para lugares onde eu também consegui chegar. Então, acho que quanto mais divulgação, quanto mais visibilidade você conseguir para o seu projeto, mais pessoas você pode alcançar, mais lugares você pode alcançar e mais pessoas você pode ajudar. Então, é esse papel que eu quero desenvolver com os meus trabalhos. Hoje eu já tenho um trabalho com circo, que é um trabalho inclusivo, né? Que trabalha com crianças principalmente com deficiência intelectual. Então, quando eu trabalho com educadora, eu sempre dou uma atenção para crianças que têm um diagnóstico de dislexia, de autismo. A minha filha tem o diagnóstico de atraso cognitivo, né? Então, eu estou muito atenta a essas pessoas dentro dos ambientes em que eu vou dar um curso, que eu vou dar uma oficina. Eu espero que a arte seja mais acessível aonde ela não chega. E o meu papel, o que eu tenho que fazer com a minha arte para ela chegar até onde eu quero que ela chegue, e eu sei que ela não chega, é com as pessoas que têm deficiência, né? Eu já estou há um tempo tentando voltar para a rua. Eu trabalhava muito no computador, né? Eu gosto muito de cinema, eu gosto de animação, eu gosto de desenhar no computador, mas já faz 1 ano e meio que eu estou tentando voltar para a rua, voltar para as paredes, voltar para o ambiente externo, que é uma necessidade. Eu acho que o que eu quero para minha arte agora é atravessar mais fronteiras, ir mais além, me aprofundar mais nas minhas pesquisas e atravessar mais pessoas também. O que é a arte para você? É você ir no show de uma celebridade? Você acha que só isso é a arte, a parte glamourosa da história, do assunto? Não, gente. A arte emprega, a arte tem a função de transformar. Tudo hoje é arte. Imagina esse mundo sem arte. Todo mundo precisa de artista. Você vive arte, mesmo que você não perceba. Então, poxa, poder transformar isso de alguma forma vai ser muito gratificante para todos nós. Então, a gente precisa mesmo ser visto e buscar nosso espaço, buscar projetos, buscar levar nossa voz para outros lugares. E eu espero muito que daqui a alguns anos, eu me vejo muito no futuro, podendo ajudar muitas pessoas, podendo servir, construir pontes para artistas também que estão começando hoje, que não conseguem um pingo de visibilidade, que não conseguem ser compreendidos nesse mundo, que não conseguem ser reconhecidos e ser remunerados pelo seu trabalho, porque a arte não é só você fazer por amor, você precisa muito fazer também para se manter, porque a gente é trabalhador, nós somos profissionais, a arte não é bagunça. E nós, a população LGBTIQ+, principalmente a nossa população trans, quando fala de direitos, a gente está em todas as guerras, a gente está dentro de todos os âmbitos. Quando é negado o direito de qualquer pessoa, de qualquer cidadão ou cidadã, a gente também está lá. Mas quando se trata do nosso direito, soltar os nossos corpos, soltar as nossas siglas. Porque quando a gente se soma, a gente ganha. Quando a gente se unifica, a gente de fato ocupa aquele espaço. Sozinho não somos ninguém. Eu acho que os nossos militantes novos têm que deixar isso muito bem incisivo. Tem que ser juntos, sempre juntos. Sempre em uma grande unidade, sem destrinchar
conceitos, sem destrinchar direitos, porque quando fala de direito, é direito. Então, por favor, não desistam, persistam, nunca parem de crer, nunca parem dessa militância, porque vocês fazem muito a diferença e é muito gratificante para nós saber que a gente vai descansar um momento, temos que ir, né, porque não somos eternos, mas que eu tenho grandes jovens como vocês, que vai dar continuidade ao meu trabalho e que vai lembrar, olha, um dia eu fiz uma entrevista, já pensou vocês aí com 40, 50 anos, falar assim, olha, eu tô, né, aqui nesse trabalho bom, da hora, legal, mas eu comecei numa praça com uma mulher trans, arretada, nordestina,